Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus e vamos falar sobre o milênio. Isso na compreensão dispensacionalista, né? Que é a visão que a Assembleia de Deus ela acredita. Então, eu acho que para você entender bem o milênio, eu acho que você deveria, se você não viu, ir lá e ver o vídeo das 7 dispensações, né? E nesse vídeo eu falei também sobre a cronologia assembleana. Então não vou falar, né? Eu vou partir nesse vídeo a partir da pós-tribulação e na compreensão assembleana, Jesus voltando agora em glória, né? Que a Assembleia crê que a volta de Jesus é dividida em duas fases, né? A primeira fase é só o arrebatamento e a ressurreição dos mortos, e a segunda, sua volta em glória com a igreja. Isso no final da grande tribulação, porque eles são pré-tribulacionistas, a igreja é arrebatada antes da grande tribulação e a igreja volta com Cristo após a grande tribulação para a instituição do milênio, que é o objetivo aqui, né? Eu vou abordar a partir... Eu não vou fazer... ficar navegando de forma temática sobre o milênio, né? Por mais que eu vou apresentar aqui a compreensão assembleiana de como será o milênio na compreensão dispensacionalista e assembleiana, né? na sua interpretação, podemos dizer, escatológica. Então eu quero fazer referência aqui, primeiro, quero fazer referência a 3 obras. Eu vou expor os 10 versículos onde o texto se encontra, o milênio, né? Os 10 versículos de Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 10. Eu vou expor esses 10 versículos, né? Lembrando que existem outras compreensões do milênio, o amilenismo e o pós-milenismo, né? Eu não vou expor essas duas compreensões do milênio, né? Tudo com base em Apocalipse capítulo 20, né? Que é o único texto assim claro que fala sobre o milênio, né? Depois nós vamos ter os textos, as profecias do Antigo Testamento que vão embasar, no caso a Assembleia de Deus, para trazer explicações sobre detalhes do milênio, como será, que é o que eu vou mostrar também aqui. Eu quero fazer referência a 3 obras para quem quer estudar essa temática, o milênio, né? Uma é uma teologia sistemática excelente, de primeira qualidade, uma teologia sistemática pentecostal em 4 volumes, né? É uma teologia ilustrada, de onde eu vou tirar algumas informações. Ela é ilustrada, vou mostrar aqui para vocês, ó. É em preto e branco, mas ela é ilustrada. É a teologia sistemática, lançado pela Central Gospel, né, do Walter Brunelli. Para mim, uma obra muito bonita mesmo, muito bem feita, muito bem produzida, né? E eu recomendo pra caramba. Tem até uma obra, uma teologia sistemática da cultura cristã, eu acho que é do Michael Wharton, ou é do Alistair McGrath, depois eu posso olhar ali. E, cara, não fizeram nem capa dura, uma teologia que custa R$300, nem capa dura fizeram a cultura cristã. Então, cara, fala sério, né? Esse manual de escatologia, esse manual da Aula de Pentecoste, é um clássico também da vida, editora Vida Acadêmica. Quando tem um chapéuzinho assim da editora, é um livro acadêmico. E a terceira obra que eu vou usar vai ser a Declaração de Fé da Assembleia de Deus, da qual eu quero até começar por ela. Quero começar por ela aqui para vocês verem como ela descreve o milênio, antes de eu fazer a exposição de Apocalipse capítulo 20. E aí, se eu for ver que o vídeo vai ficando grande, a cada 20 minutos eu paro, né, o vídeo, e aí volto a gravar novamente, para não ficar um vídeo só longo, mas dividido, e aí você pode assistir de forma parcial. Então,
eu quero mostrar aqui como que a Assembleia de Deus crê no que será o milênio, né? Vou ler somente, e é só para vocês terem ideia. Aqui é a declaração de fé, seria uma confissão de fé da igreja, né? Como a confissão de fé de Westminster, que é da Assembleia. Então, vou ler aqui para vocês verem como que a Assembleia de Deus crê o milênio. O que é o milênio para a Assembleia de Deus? É o reino de Cristo, né? É o reino de Cristo, que vai ter uma duração de 1000 anos, né? O início vai ser com a vinda de Cristo em glória na segunda fase, como eu falei, né? Na segunda fase. E ele vai reinar sobre todos que estiverem todos que estiverem vivos vão ter que se submeter a esse reino, né? E aí Satanás será aprisionado e haverá uma nova ordem, né? Onde haverá paz, uma paz universal, retidão, né? Justiça, harmonia dentro do reino animal, né? A sede desse governo será Jerusalém, né? Jesus vai se sentar no trono de Davi e vai reinar sobre toda a humanidade. E aí esse reino vai trazer a salvação a Israel, né? E para Israel será a conclusão do programa divino sobre o povo de Deus, no caso Israel. Mas nesse caso o milênio não é ainda o fim e nem a consumação de todas as coisas, que é a continuação tanto de Apocalipse capítulo 20, versículo 11, o juízo final, quanto Apocalipse 21, o novo céu e a nova terra, e assim sucessivamente. Mas fica aqui explicado o que é o milênio para a Assembleia de Deus. Eu vou expor Apocalipse 20, o versículo 1 até o versículo 10, né? E aí depois eu volto e vou mostrar, eu vou abordar um pouquinho da teologia sistemática do Walter Brunelli e do manual de Darwin Pentecoste. Então, para situar o marco, após a grande tribulação. Cristo vai governar a terra durante um período de 1000 anos, né? E aí Satanás vai ser preso, depois Satanás vai ser solto, derrotado, né? E vai ser lançado no Largo de Fogo, né? E aí a continuação do texto de Apocalipse 20, o restante do capítulo, versículo 11 até o versículo 15, que eu não vou abordar, vou deixar para uma outra oportunidade, será o juízo final, né? Onde para alguns aqui todos vão ser condenados. Então vamos lá. Abra sua Bíblia, né? Abra sua Bíblia aí, deixa ela aberta, vai conferindo comigo. Eu vou fazer só a exposição do texto, sem alegorizar o texto, né? A primeira coisa que nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 3, uma coisa que vai chamar muito a atenção é a grande corrente, né? Podemos dizer assim, como Harold Wilmington, nos seus esboços ele separa, né? Ele destaca que aqui é esses 3 versículos, que se destaca é a grande corrente do versículo 1, no final do versículo 1, né? E aí esses 3 versículos vai apresentar, né, que um anjo vai descer do céu e ele vai capturar Satanás, né, e acorrentá-lo. Então o versículo 1 e 2 vai mostrar quem é o prisioneiro, quem o anjo vem prender, né? Então o versículo 1, você vai ver o seguinte: o anjo ele desce do céu, né? Logo a primeira parte, vi descer do céu um anjo. Então o anjo ele desce do céu. Só que o versículo
a gente às vezes passa despercebido, ele apresenta dois objetos que esse anjo que ele traz, né? Esse anjo ele desce do céu e ele traz dois objetos. O versículo 1 vai mostrar que objetos são esses, né? O versículo 1, um desses objetos é a chave do abismo, né? E ainda no versículo 1 ele traz também uma grande corrente. Então veja, vamos ver a imagem, né? O anjo ele desce do céu e nas suas mãos ele traz dois objetos, né? Ele traz uma chave, que é a chave do abismo, né? E ele traz uma grande corrente na mão. É interessante essa figura, né? E aí o versículo 2 vai mostrar que a captura, né? Ele vai capturar, né? Logo no começo, o versículo 2 diz assim: ele prendeu, né? Então o anjo desce e captura, né? Como se fosse um policial. Ele prende, poderia dizer assim, né? Ele prende. E aí ainda no versículo 2 vai trazer a identidade do prisioneiro, né? O versículo 2 diz que quem é o prisioneiro? É o dragão, é a antiga serpente, o diabo e Satanás. Então, sinônimos de um mesmo ser, né? Ele vem prender e veja que o inimigo de nossas almas, Satanás, ele traz várias características, né? Ele tem vários nomes, isso fica bem interessante porque quando nós olhamos para Deus da mesma forma, né? Deus, os nomes de Deus traz significados espirituais, né? Jeová Nissi, Jeová Rafá, né? E do mesmo jeito, Satanás tem esses significados também, né? A antiga serpente, o que nos remete, né? Adão e Eva lá quando foram enganados pela serpente, né? Então, traz as características do inimigo de nossas almas, os sinônimos de sua identidade, né? Dragão, antiga serpente, o diabo, Satanás, versículo 2, né? E então o anjo vai o prender, né? Diz quem é que ele vai prender, né? Satanás, né? E com todas as suas nomenclaturas, né? E ainda no versículo 2 diz o tempo da pena dessa prisão. Ele é preso e o texto, ainda no versículo 2, vai dizer, do finalzinho do versículo 2, vai dizer o tempo dessa pena. Diz assim: e o amarrou por 1000 anos. Satanás é amarrado, né? Amarrado por 1000 anos, né? Só que no versículo 3 nós vamos ter a visão, Deus através do apóstolo João vai mostrar o local, o presídio onde o inimigo de nossas almas vai ser preso, né? Satanás, né? No versículo 3 diz: lançou no abismo, onde o fechou com a chave que o anjo trouxe, e o pôs pôs um selo sobre ele. Então, o anjo vem, identifica Satanás, o prende, né? Com a corrente, ele é acorrentado e ele é jogado no abismo, que será o seu presídio, né? E é posto um selo ali sobre a sua prisão, né? E ainda no versículo 3, o texto vai nos dar o motivo dessa prisão. Por que Satanás foi preso por 1000 anos, recebeu essa sentença de prisão por 1000 anos? Qual é o motivo então da prisão de Satanás? O versículo 3 vai dizer exatamente:
para que não enganasse mais as nações. Então o que Satanás faz com as nações, de acordo com a indução da compreensão desse texto? Né? Nós somos induzidos a entender que Satanás engana as nações. E isso é tão claro porque qual o intuito do engano de Satanás? O intuito é que as pessoas elas se desviem do caminho, que elas vão para distante de Deus, porque dentro do milênio as pessoas elas vão ter uma convivência harmônica sem Satanás. Então veja, né, o que Satanás causa nas pessoas. Satanás afasta as pessoas de Deus. E o que ele quer para si? Lá em Mateus capítulo 4, vai mostrar exatamente o que ele busca, né? Que é que as pessoas se prostrem diante dele, o adorem, né? E o objetivo dele é matar, roubar, destruir, né? E as pessoas são enganadas por eles, por Satanás, né? Porque as pessoas são tentadas através da sua própria inclinação pecaminosa, sua própria natureza. Então Satanás dá um empurrãozinho e as pessoas seguem exatamente para onde ele quer que as pessoas vão, né? Que percam a sua alma, que sejam condenados no final, né? Que morram sem Deus. Então ele vai ser preso para nunca mais, durante pelo menos esses 1000 anos, né? Não nunca mais, mas por enquanto só durante esses 1000 anos. Ele vai ser preso para durante esses 1000 anos não enganar mais ninguém. Ele não vai enganar, né? Só que ele vai receber, né, como um prisioneiro, a liberdade condicional, né? E aí, como muitas vezes acontece no sistema penitenciário brasileiro, o preso ele sai e aí ele vai fazer coisas piores do que ele fez antes de ser preso, né? E aí o texto diz assim, ainda no versículo 3, parte C. Depois disso, é necessário que seja solto, né? Depois dos 1000 anos preso, da sentença, né? Por um pouco de tempo. Então ele será solto novamente, vai sair em liberdade condicional, mas isso durante só um período. E aí, depois que o texto ele apresenta, né, essa grande corrente e a prisão de Satanás, Satanás agora está preso, né? Então vai dar-se início o reino milenar, né? E dentro desse reino, uma coisa que o texto vai destacar, a partir do versículo 4 até o 6, né? Vai ser tanto características desse reino, de como será esse reino, como também vai trazer uma abordagem sobre a ressurreição, né? E o motivo dessa ressurreição. Mas vamos aos poucos, né? Então, logo após a prisão de Satanás, no versículo 4, você vai ver que João tem uma visão do reino. E ele diz assim, dentro do reino é constituído tronos, né? Então ele diz, o versículo 4, vi alguns tronos, e sobre esses tronos, no caso dentro do reino, vai ser constituído juízes. Juízes vão ter um papel de julgar, né? Aqueles que farão parte do reino, né? E o versículo 4 vai dizer exatamente isso. Primeiro ele vê os tronos, né? A constituição dos tronos, e ele diz, e foi dado o poder de julgar aos que nele se apresentam, né? Se apresentaram, né? Dentro do reino. O Jim Swagger, na Bíblia do Expositor, ele vai dizer que esses tronos seriam para os 24 anciões, né? E as pessoas que fazem parte, que iriam reinar, seriam redimidos de todas as épocas, né? Mas, no entanto, o próprio Jim Swagger disse que nós não sabemos quem são essas pessoas que vão julgar. Mas aí o texto ele dá uma pausa no reino e ele vai
trazer uma imagem das baixas que houve na grande tribulação, né? Que no caso, para a Assembleia de Deus, os assembleanos, teve um período de duração de 7 anos, né? E durante esses 7 anos muitas pessoas morreram por amor à palavra de Deus e ao testemunho do próprio Jesus, né? Então, João vai dizer assim, João vai dar uma pausa no reino e vai dizer: e vi as almas dos que foram degolados, né? No caso, os que foram mortos, né? Que morreram. Ele vai ver as almas daquelas pessoas que morreram durante a grande tribulação. E ele vai dizer o motivo que essas pessoas morreram na grande tribulação, né? Ele vai dizer por que essas pessoas morreram durante a grande tribulação. E aí o texto vai dizer, o versículo 4 ainda, ele vai dizer exatamente os motivos dessas baixas. Por que eles morreram? Primeiro, por causa do testemunho de Jesus. Então eles morreram porque eles testemunhavam a Jesus Cristo durante a grande tribulação, né? Do testemunho de Jesus, como também a segunda parte da palavra de Deus, né? Mas eles também tiveram uma postura de fidelidade a Deus na convicção de não se corromperem. Então o que acontece? Eles tanto não adoraram a besta, como também não adoraram a sua imagem. E também o texto diz que eles não receberam o sinal na testa, o sinal da besta na testa nem nas mãos, né? Então, por esses motivos, eles vão ser mortos, né? Mas aí o texto vai trazer exatamente, né, que eles, né, após a grande tribulação, para participar do milênio, eles vão reviver, né? Então vai haver uma ressurreição após a grande tribulação, e para que eles entrem também e façam parte do milênio, né? Que exatamente é a recompensa, ainda no versículo 4. Ainda no versículo 4 é a recompensa por terem testemunhado, por terem ter pregado a palavra de Deus, não terem se prostrado diante da besta. Então, esta era uma recompensa. E o texto diz: reinarão com Cristo durante 1000 anos, né? E aí vem a questão: além dessas pessoas, no caso do texto de Apocalipse capítulo 20, quem mais vai reinar com Cristo, né? E aí, para o John McCarthy, né, tanto os crentes da grande tribulação, né, como os redimidos de todas as eras reinarão com Cristo. Tanto os redimidos do Antigo Testamento, quanto os redimidos do Novo Testamento. E aí, em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo, né? Então, como nós falamos dos tronos lá, né? Os santos, né? Ainda estamos falando na época do apóstolo Paulo, né? E também Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 2,12, ele diz: se perseverarmos, também com ele reinaremos, né? Isso aqui eu peguei da Bíblia de Estudo do John MacArthur. Então, eu vou parar agora essa primeira parte. O vídeo já vai com 23 minutos. Eu vou parar essa primeira parte, e aí expomos até o versículo 4, e aí a gente vai voltar na exposição a partir do versículo 5, né? Então, se você não é inscrito no canal, aí se inscreve no canal, né? E aí eu vou gravar vou dar sequência, vou gravar a segunda parte, e aí a parte 2 do vídeo, né? Se inscreve no canal aí e curta aí, dá o teu like aí no vídeo. E compartilha para outras pessoas também assistirem.